melhor do Cambuí. Apartamentos com 115 e 117 metros quadrados, 3 suítes, 2 vagas e acabamentos de alto padrão. São mais de 15 itens de lazer para você e sua família. O Gran Paisage já está em construção na melhor esquina do Cambuí. Visite o nosso decorado na Rua Coronel Quirino 392. Acesse granpaisage.com.br e saiba mais. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. Só mais um pouquinho que daqui a pouco acaba. Uma excelente tarde a você e a todos que acompanham a programação da CBN. Está no ar o Arena CBN, edição desta quinta-feira. Hoje é dia 30 de maio, feriado de Corpus Christi, mas estamos aqui, hein? Mais uma vez. Acho que já tá bom por hoje, né? Acho que já encerrou a cota da vinheta. O pessoal gosta dessa vinheta, hein, Carlão? Tudo bem? Boa tarde, Antônio Lupi. Boa tarde, ouvinte CBN. O pessoal gosta dessa vinheta. Principalmente o nosso amigo, agora ex-treinador da Ponte, João Brigatti, ele adora. Ele ama, né? Quando a gente via ali nos vestiários, né, nos meandros de Majestoso ou fora em jogos da Ponte, ele descia do ônibus e o que ele falava, Lupi? Lupi! Grande ele João Brigatti. Ele gosta. Batemos um papo com o Brigatti hoje. Será que ele vem amanhã? A gente pode anunciar? Não, a gente tem tudo organizado para bater uma caixa com ele aqui, né? Acho que via telefone ou não. Vamos ver. Obrigado. É a resenha agora boa, não adianta mandar o recado porque ele já ele já saiu do corpo, né? Pelo pouco que a gente conversou com ele, já deu para entender que ele já não estava mais dentro de si. Eu falei, Brigatti, vem hoje aqui pro Arena. Falou, Carlão, eu já tomei umas 3, 4. Deixa. Ele falou, eu já sou um perigo, imagina. Vamos deixar. Grande Brigatti. Brigatti faz falta ao futebol. Já vai estar empregado o nosso João Brigatti. E assim, se você, torcedor da Ponte, tá ouvindo, assim, a gente vai falar mais bem pouquinho, resenha, resenha. Brigatão é parceiraço. Brigatão é resenha. Histórias da bola, e ali tem, hein? Tem. Quem também está conosco, o Fábio Scheib, que hoje ficou o dia inteiro no Palmeiras, em overdose de Palmeiras para Fábio Scheib, que daqui a pouquinho estará no Allianz Parque para acompanhar a despedida do menino prodígio, do atacante Hendrick. Fábio Scheib, boa tarde. Fala, Antônio Lupi, boa tarde, ouvinte CBN. Muito frio aqui em São Paulo, como deve estar em Campinas também. E eu também queria falar sobre essa vinheta, Lupi, eu gosto muito também. E eu acabei vendo da onde surgiu, né? Sem trocadilhos nenhum, a origem dessa vinheta, eu gosto bastante também. Fiquei muito feliz nas suas redes sociais de ter descoberto. Viu? Isso, a origem da vinheta é do Foguinho, né? Que o nosso companheiro de profissão trabalha no Grupo Bandeirantes, foi ele quem deu a origem. É daqui ou ela vem de Ribeirão? Não, ela é daqui. Olha ela aí, é daqui, ela é feita aqui em Campinas. Bom, você percebeu que Carlão de Freitas, Fábio Scheib, a rapaziada toda, feriadão, deu aquele tradicional vazare. Eliel Almeida, que ontem falou um monte de bobeira no ar, apostou com o ouvinte, perdeu porque o São Paulo ganhou. Então o Eliel, que tinha apostado que o São Paulo seria goleado pelo Tadieres, sumiu. Nem as caras deu aqui pelo grupo. E o nosso William Cabelo, a última informação que a gente tem é que ele foi embora ontem do grupo aqui da TV por volta da 1h da tarde. E só. Não temos mais notícias do William Cabelo. Se você é de Indaiatuba,
e tem alguma informação sobre o William Cabelo, mande mensagem pra gente através do 19 991869070. 991869070. E como estamos desfalcados e bem desfalcados, chamamos quem? O Casca de Bola. Ele? Eu e Casca de Bola. Eu e Casca de Bola. Tudo bem, Guarizo? Boa tarde. Boa tarde, Lupe. Boa tarde a todos. Muito feliz com esse papel de Patrícia Poeta, Ana Furtado, Louro José do Arena. O Louro José, ele participa todos os dias, né? Ele não é substituto. Mas você não tem ele ali, fica difícil segurar o programa. É verdade, portanto. Mandar um abraço pro Sultão do rádio, que tá lá no Palmeiras, né? E um prazer estar aqui com vocês. Falando em Palmeiras, uma pena hoje, né? Porque pelo que eu vi na escala, hoje você vai até às 8, né? Então você só vai assistir o segundo tempo em casa. Na verdade, não, Antônio Lupe. Hoje o ponto final acaba às 7. O jogo do Palmeiras será transmitido na íntegra aqui pela CBN. E eu estarei em casa, saindo daqui às 7. Mas já conseguiu a liberação? Berenguel tá... Amanhã eu pago a hora. Berenguel tá caçando. Ele e Sandra ali, eles estão caçando pautas, hein? Sim, amanhã cedo eu faço. É igual um amigo nosso que trabalhou na CBN lá, às vezes chegava no plantão, nosso Vinícius Brino, que trabalhou muito tempo na CBN Ribeirão também. Ô, fulano, eu tenho tal coisa. Aí ele falou, segunda-feira, bem cedinho. Então é mais ou menos o que a gente faz. Hoje o jogo na íntegra. Eu saio daqui até chegar em casa umas 7h20. Dá pra assistir 2/3 do jogo. Olha aí. Vamos torcer pra que tudo dê certo, né? Vamos aguardar. Bom, é o seguinte, pra você que é torcedor do São Paulo, ontem, você que sintonizou no Arena, ficou sabendo e ficou bem chateado com o palpite do Eliel Almeida, que disse: o São Paulo será goleado pelo Tadieres. E não, o São Paulo venceu. 2-0, liderança do grupo. Então você, torcedor do São Paulo, pode ficar à vontade para mandar mensagens. Todas as mensagens serão encaminhadas no telefone particular do Eliel Almeida. Então, torcedor do São Paulo, pode desabafar. Fique à vontade, mande sua mensagem para Eliel Almeida, que ontem duvidou do tricolor do Morumbi, o mais, eu vou dizer de novo, o mais popular. O mais popular. Segundo os dizeres da própria torcida. O Senhor Libertador. E hoje tem Palmeiras, hostil, hein? Essa faixa dá medo. E hoje tem Palmeiras contra o São Lourenço às 7 horas, a despedida do atacante Endrick. O Endrick tá indo embora. O Endrick tá indo pro Real, mas vai se apresentar à seleção brasileira para a disputa da Copa América. E hoje, será que tem gente ouvindo a gente ou não? Acho que não, né? Feriado, 4 horas da tarde. No estúdio CBN tinha. Será? Será que eu posso... Com a presença do Guarizo aí, o Guarizo chama o ouvinte, né? Eu queria ser um pouco polêmico hoje, Chaibe. Então, olha aí, vamos lá. Vamos lá? Uma enquetezinha para dar aquela aquecida nesse dia frio? Vamos. Bora. Solta a braba. Então vamos lá, hein? Um é promessa, mas que já está se tornando uma realidade, e o outro já é uma realidade, mas que deve ser colocado aí como moeda de troca pelo real. Ai. Se você fosse dirigente e pudesse contratar apenas um jogador para preencher Campeonato Paulista, você tem 26 vagas, já foram inscritos 25 atletas e você só tem mais uma. Um empresário te oferece Endrick, outro te oferece Rodrigo. Quem você contrata? Quem você contrataria para o seu time? Só tem uma vaga, hein? Endrick ou Rodrigo, atacante do Real Madrid? É hoje que eu quero ver esse WhatsApp bombando com muitas polêmicas. 991869070. 991869070. Quem você contrataria? Endrick, que hoje o valor é o mesmo, tá? Não tem nada de diferença. Um ganha X, o outro ganha X. É o mesmo. Então é essa questão que a gente vai trazer para... Quem sabe trazer um pouco mais de combate nesse programa, porque eu gosto de polêmica. É o Eliel? Não, é o Júlio Velarde. É o Júlio Velarde, é o Eliel cover, é o cosplay do Eliel. Então é o seguinte, Endrick ou Rodrigo, quem você contrataria? E é claro, nós vamos falar do jogo do São Paulo
e também do jogo do Palmeiras, que acontece daqui a pouquinho às 7 horas com transmissão da CBN. William Cabelo sumiu. Ó, vazou. Mas ele deixou o sarcófago pronto, pelo menos isso. Então, no dia 30 de maio de 2024, sabe quem entrou em campo, Guarizo? Um time de Campinas. A Ponte Preta, porque sim. não tem como, né? O Cabelo e Ponte Preta são duas... Existe uma certa... O quê? Preferência? Existe. O Cabelo prefere muito mais a Ponte Preta. Não sabia Tanto é que ele disso. se sente mais à vontade para opinar sobre a Ponte em relação aos outros clubes. Inclusive o próprio Primavera, que ele fala que torce. Mas assim, ninguém nunca viu ele no estádio lá no Ítalo Mário Limonge. Então no dia 30 de maio a Ponte Preta entrou em campo e aí, o jogo que o William Cabelo separou na segunda-feira e já deixou tudo pronto, porque ele só volta segunda que vem, aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Esquece o que ficou pra trás, deixa o que passou pra lá e vem, correndo pros meus braços. Falar de amor é fácil. De amor é fácil. Difícil é Pegar o coração. Ivete. Liga pra mim. Mas será que é a época de Ivete da banda Diga Beijo? que vem. Da banda Eva? Ele é o Almeida agora? Você vai falar que é a Margarete Menezes cantando também. Mas é Ivete. Tá tudo bem. bem, tá tudo bem. Boa escolha, hein? Essa música... Foi bem, né? Pra demais, boa, feriado. legal. Então, essa música foi lançada... Atenção, hein? Ela foi lançada no mesmo ano do jogo do sarcófago de hoje, que envolve a Ponte Preta. São 4 horas e 15 minutos. A gente faz um pequeno intervalo. Antes, claro, né? Falar dessas duas belezas que colocam esse programa maravilhoso no ar. O Nilson Belisário, que é conhecido como Pastor de Portugal. Não tem o pastor alemão? Sim. É o pastor português. E também o Daniel França, que está no streaming. Que é o pastor francês. Exatamente. 4h16, o Arena está no ar. A gente volta daqui a pouquinho. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Residencial Montblanc, um loteamento fechado de alto padrão em uma excelente localização de Paulínia, com lotes de 250 metros quadrados e lazer com experiência de clube de campo. Para mais informações, cadastre-se em nosso site montblancpaulinia.com.br ou pelo WhatsApp 19 99694 8929. Criar empreendimentos. Construindo histórias. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização do trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável.
Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Ele quer continuar resenhando fora do ar. Pô, tô aqui vendo aqui um negócio importante, cara. É tô aqui vendo importante mesmo. e é importante pra você. Eu concordo. Não é importante nem pra mim e nem pra Carlos de Freitas. Por quê? Boa Vocês tarde. não entram em rodízio de plantão? Não, o único rodízio que a gente entra é o de pizza e de churrascaria. Aí vocês podem chamar, né? Não, Quer chama dizer, não. então, que no esporte o Eliel folga todos os feriados, vocês trabalham todos. É isso? mais ou menos por aí. Tá. Boa tarde a todos, meu caro Guarizo. Onde está sendo apresentado o programa? Nildomar da Guarda Municipal. Daqui do estúdio. Daqui do estúdio, Nildomar. Grande abraço, Nildomar. Nildomar, hein? É Nildomar. o corneteiro da Guarda Municipal. Ah, ele é corneteiro? Nosso ouvinte de muitos anos, mas ele toca corneta mesmo. Ah, é? Ah, que legal. Se eu não me engano, o Nildomar é Ponte Pretano. Nildomar. Ó, o pessoal tá aqui, ó. Vamos indo pro Berna, deve ser pro São Bernardo, Opa. assistir o último jogo da Taça das Favelas, hein? É agora à tarde? Olha que legal, hein? Olha. É a Joelma que mandou mensagem. A Joelma contrataria o Hendrick. É, lá no Roger Ferreira deve ser, né? Do lado, na Praça de Na Praça Esportes. de Esportes, né? Como é que se chama lá, meu Deus do céu? Eu tive na abertura da Taça das Favelas. Fiz pro Tudo EP, o Campeonato Amador de 2022. Como chama a praça lá de Esportes de São Bernardo, meu Deus? Ah, quem souber, manda. Argemiro aí. Roque. Oh, Argemiro sim. Roque. Ele é corintiano, né? É. Corintiano, Ponte Pretano, né? Ah, mas pô. Acho que era melhor não ter falado. Escolhe um, né, Carlão? Prato Esse negócio preferido de dele é o torcida. misto? Ó, que maldade. Misto aí é ruim. Claro que é o Hendrick, muito mais raça e vontade, a opinião do Antônio Casarini. A gente tá com uma enquete hoje, é o seguinte, pra você que ligou o rádio agora, o Hendrick faz hoje a despedida pelo Palmeiras no duelo contra o São Lourenço pela última partida da primeira fase da Libertadores. E vai pro Real Madrid. E eu quero ser polêmico pra saber quem você contrataria pro seu time, Hendrick ou Rodrigo? Ah, contrataria os dois. Não, só tem uma vaga. Você tem que escolher Rodrigo, o Rodrigo do Real, que deve ir embora, ou Hendrick, que tá chegando pro time merengue. Sim. Mande mensagem 19 991869070. Minha nossa, a torcida independente do São Paulo acabou de cercar o Eliel no Giovanetti do Rosário. Estão dizendo pra ele ou apanha. Que coisa errada é essa. Isso aqui é uma fake news, cara. Pô, já tava indo lá falar com meu amigo. E outra, a torcida independente não faz isso. Não faz. Né? Não. Boazinha. Aliás, ontem deu um show em mais de 56 mil torcedores. Público recorde, né, na temporada do São Paulo. Recorde. Lá no Morumbi. Eu contrataria o Rodrigo Júlio. Vai, macaca! Final do telefone 0500, torcedor da Ponte. Eliseu Cirino, tô aqui, Eliseu Cirino. Abraço, galera. Valeu, Eliseu, pela mensagem. O Nildomar da Silva. Ele mandou mensagem também pelo YouTube. E o Marcelo Nascimento. Boa tarde, rapaziada. O Cabelo está dando furo de reportagem. Ou Cabela, que ele colocou Cabelo aqui. Não sei se é o Cabelo ou o Cabela. O que é importante é que ele está participando do programa. Boa tarde, meus amigos. Para falar a verdade entre os dois, Hendrick e Rodrigo, eu escolheria o Rodrigo, porque, na minha opinião, é mais fácil ter um bom jogador com bagagem de Europa do que ter o Hendrick, que ainda não se sabe o que vai acontecer. Entendeu? Então eu apostaria no Rodrigo. Porém, se eu tivesse um plantel que tem o Real Madrid, aí sim eu pegaria o Hendrick. Carlão de Freitas, você tem o papel e a caneta na mão. Vai. Contrataria Rodrigo ou contrataria o Hendrick? Cara, hoje eu contrataria o Dia Rodrigo. 30 de maio. Isso, 30 de maio, hoje o Rodrigo. O Rodrigo é uma realidade no futebol europeu. Mas o Hendrick tem tudo para se tornar um Rodrigo ou até melhor. É um jogador que com 16, 17, 18 anos, já jogando com muita personalidade, brilhando no time do Palmeiras, ele tem tudo para construir uma carreira maravilhosa no Real Madrid. Mas hoje, com o papel, a caneta e o dinheiro, eu vou no Rodrigo. Marco Guarizo. Vou na mesma linha do Carlão. Se você tem um carro, então tá bom. você tem um carro Você não tem opinião top de própria, Fórmula 1,
Você tem um carro top de Fórmula 1 e você tem um piloto começando e um Carlão consolidado. aqui, O Rodrigo já está consolidado. O Hendrick, eu acho que vai superar o Rodrigo, mas ainda não o fez. Por isso eu contrataria o Rodrigo. Fábio. Pela expectativa futura, por tudo que o Hendrick Então pode ainda trazer para o dois, futebol, para o três, futebol sim. mundial. Vai. Dois, Para o futebol nacional também. vai, Garoto vai. Hendrick. Coração! Coração! E nem ensaiamos, hein? Tá lá, Ele fica com aquela carinha de quem tá gostando demais, né? Ei, Fábio Chay. Mas, ó, eu tô com o Chay, viu? Eu contrataria o Hendrick. O menino viu? Hendrick. Tem muito potencial. A gente já teve uma outra polêmica aqui, que foi aquela envolvendo Rodrigo e Vinícius Júnior. Eu sou muito mais Vinícius Júnior e acabaram comigo aqui. Comigo. Eu, entre os dois, eu ficaria com o Vinícius Júnior Mas também. você não tava aqui na época, você tava escrevendo um programa. Tava o Carlão, né? tava o Carlão. Almeida. Júlio tava também. Júlio e William. E o William. Todos contratariam, ficaram com o Rodrigo, melhor do que o Vinícius Júnior. Eu não, eu falei, eu sou muito mais Vinícius Júnior. Só que, e nessa, eu sou Hendrick. Mas o Eliel é porque o Rodrigo jogou no Santos, não é? O Hendrick vai ser o camisa 9 do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Ah, vai. Mas o Rodrigo vai estar lá também. O Rodrigo também. Mas vai ser banco. E o Vini vai estar lá também. O Vini Júnior também vai. Aliás, a gente tá falando, é polêmica e tal, mas o Vinícius Júnior, dependendo, tudo leva a crer, né? É um jogo apenas, mas o Real tem a possibilidade maior de conquistar a Champions. Em o Vinícius Júnior protagonizando, sendo importante, e creio que ele vai ser, ele tem tudo para ganhar a bola de ouro, né? O Vinícius Júnior? Aliás, eu vi uma matéria agora. Eu vi uma matéria agora. Ou Bellingham. Bellingham também é um... Ó, mas eu acho que o Vinícius são jogadores que, claro, logicamente atuam juntos, características diferentes. Total. Né? Por exemplo, tem uma matéria aqui do jornal O Globo, que também está estampada na capa do Globoesporte.com, que sem Messi e Cristiano Ronaldo, a disputa pelo título de melhor do mundo, ela entra agora numa nova era. Sem dúvida. Com a final da Champions, a convocação da Copa América, o Vinícius Júnior está na briga pela premiação, que é dominada por um argentino e o português, que foram dominadas, né, pelo argentino e um português nos últimos 16 anos. Ó, vamos ver aqui se tem alguns candidatos, ó. Não tem, ó. Nem aparece. Mas eu acho que independente mesmo se o Vinícius ganhar, mas eu acho que o Mbappé ainda está num nível maior que esse. Vinícius Júnior, Bellingham, Real Madrid. Quem mais? Mbappé, o Phil Foden do Manchester City. Temporada. São esses aí os que estão mais cotados. É que a final da Champions conta muito, né? Por isso que o Mbappé fica um passinho atrás. Está entre Bellingham e Vinícius Júnior. É isso. É uma nova era, né? Uma nova era. Mas eu sou muito mais o Ronaldinho Gaúcho. Ah, sim. O Ronaldo. O Rivaldo. E confesso que não esperava o Vinícius Júnior neste estágio no Real Madrid. Sim. Quando o Real Madrid contratou, eu esperava um Vinícius Júnior... O pessoal Júnior... zombava do Vinícius Júnior, lembra? Eu esperava um Vinícius Júnior assim, importante no Real Madrid, mas não com protagonismo. Assumiu a responsabilidade com muita qualidade técnica, e essas polêmicas, né, envolvendo o racismo lá na Espanha, ou seja, o Vinícius Júnior, além de se preocupar com os marcadores que são difíceis, ele tem que se preocupar com essa imbecilidade de alguns torcedores espanhóis. Ele realmente protagonizou. O Vinícius Júnior vive um momento sensacional na carreira. Tem mensagem por de isso áudio? mesmo. Desculpa, por isso mesmo a expectativa, né? A esperança do Hendrick ser um cara fora de série também, um possível candidato a melhor do mundo futuramente também, porque tem uma bagagem, né? Tem o Real Madrid, um time enorme, né? Que fez o que fez com o Vini Júnior, que saiu daqui, eu acho ainda no estágio menor que o Hendrick está saindo. Conquistou bastante no Real Madrid, elevou o potencial futebolístico, e o Hendrick tem tudo não é de você, para superar ele.
Pode seguir, Chaib, não é de você. O Nildomar mandou mensagem assim, ó. Falou que o coração dele é completamente dividido. Bom trabalho aí, um abraço pro Carlão. Ele falou que susto, eu já tava perto lá do Giovanetti, que tá na viatura, ele encostar. Que susto. Não, fica tranquilo. Ele é guarda municipal, pô. Uma hora dessa, Nildomar, o Eliel também tá seguindo o mesmo caminho do William Cabelo, que já, ó... Tá em Campos do Jordão essa hora. Não, o Eliel? É. Não, já estará lá no Perdizes. Sei não, hein? O que o Eliel vai fazer em Perdizes? Vai secar, né? Vamos ouvir mensagens de áudio? A primeira pode ir pro ar. Boa tarde, eu quero saber de um cara que falou assim que o Tajeles ia ganhar. É o seguinte, fugiu. E aí, vai pagar as apostas? Será? Porque deu São Paulo como sempre, o maior do Brasil. Deu São Paulo, o maior do Brasil, hein? Mais um. Bom, boa tarde, né? Deixa eu dar uma opinião séria, porque vocês me levam só na brincadeira, tal, engraçadão. Eu entendo um pouquinho de futebol também, tá? Tá bom. Precisa me respeitar mais esse programa. Opa. Cara, o Endrick, em outros tempos, ele seria apenas mais um no futebol brasileiro. Ó, o motor tá ligado. Mas diante a escassez de craque, de jogador de qualidade, é toda essa esperança, essa expectativa nele, né? Respondendo a enquete, eu prefiro o Rodrigo porque já provou alguma coisinha na Europa. Mas o Endrick em outros tempos seria apenas mais um. Beleza? Abraço. Boa. Tá sério, hein? Tá sério. É o feriado, né? Feriado muda as pessoas. Tem mais um, né, Nilson? Não mandei pra você? Ixi, tem mais aqui. Aí não vai ter. Ó, o Júlio mandou mensagem aqui. O Júlio falou que ele é Vinícius Júnior. Perdão, o Júlio Nascimento. Ele deve ter ido embora, né? Mas tá ouvindo a gente. É mais um que foi, né? Mais um que nos abandonou. Poderíamos contar com ele, mas infelizmente o elenco está rachado. 4h30? Espera um pouquinho? Então, tá bom, vamos esperar um pouquinho. Vamos ler mais participações, então. O Paulo Vinícius de Campinas. Boa tarde, pessoal do Arena. Acabei perdendo a primeira meia hora do programa. Vixe. Assim como o Eliel, estou de folga hoje. O Eliel tá de folga desde que assumiu a rádio. Ele deixou minha caneca aí, posso ir buscar? Ô, Paulo, essa é uma dívida que você vai ter com ele, tá? E provavelmente só segunda-feira, pelo que tudo indica. E se tiver, né? Não, mas no caso lá da cerveja do William Cabelo, ele era o receptor, né? Isso, não, o Eliel vai pagar, não é igual o William Cabelo que deu o golpe. Paulo, seguinte, segunda-feira, ou se amanhã o Eliel estiver por aqui, que eu acho muito difícil, hein? Aí você manda mensagem, porque esse problema aí, essa confusão, eu não vou me meter. A pergunta deveria ser se o Endrick será um Vinícius Júnior melhor do mundo ou o Neymar a maior enganação do futebol? Tá mais pra Vinícius. Tá mais pra Vinícius Júnior. Eu acho que o Neymar não foi a maior enganação do futebol. De jeito nenhum. Infelizmente o Neymar ele optou por outros prazeres da vida. O próprio Ronaldinho podia ter ido muito além. Também. Se quisesse. O Adriano. E outra coisa, por que o Neymar é enganação no futebol, sendo que ele é um dos poucos campeões de brasileiros, né? Campeão de Libertadores, protagonizando, campeão de Champions, protagonizando. Na seleção brasileira, nas Copas, as lesões atrapalharam um pouquinho. Eu tô com o Lupe, ele foi por um caminho errado, né? De uns 10 anos, não sei, alguns anos pra cá, mas ele provou do que é capaz. O Neymar, ele tem muito talento. Muito talento. Muito, mas ele não conseguiu converter esse talento em ser o melhor do mundo. O Ronaldinho Gaúcho tem talento, mas muito mais do que o Neymar. Esse é um artista. E o pouco que ele colocou em campo, ele já foi melhor do mundo um monte de vezes. No momento de foco do Ronaldinho Gaúcho, ele atingiu o objetivo. E aí o Neymar ele ainda não optou conseguiu. por outros caminhos e tudo bem, cada um tem sua vida. Mas mentira de jeito nenhum. Não. Neymar mostrou do que é capaz. O maior artilheiro da camisa amarela não pode ser considerado uma enganação. No caso ele poderia ainda estar no auge se não tivesse optado, né? Ele optou por um outro caminho e assim, a gente tem que respeitar. Mas a cobrança em cima do Neymar ainda vai existir, porque ele deve voltar a vestir a camisa da seleção brasileira. Ele ainda quer jogar pelo menos essa Copa do Mundo de 26. E se ele não conseguir o título da Copa do Mundo, vai ser uma grande frustração pro Neymar também, né? Mas assim, é a vida que segue, né? Feliz, como já diria o professor Hélio dos Anjos, eu acho que fez 10 no Vila. E acho que ele segue feliz, né? O Neymar, feliz, né? Segue. Aliás, vai ser bem feliz. Repórter CBN. Repórter CBN.
Quinta-feira, 30 de maio de 2024, pouco mais de 5.600.000 contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. O prazo termina amanhã, às 11h59 da noite. Neste ano, a Receita Federal espera receber 43 milhões de questionários preenchidos. Até o momento, quase 37.500.000 documentos foram enviados. Desse total, 20% tem imposto a pagar e 63% valores a receber. Os contribuintes que deixarem de entregar a declaração no prazo serão multados. O valor varia de R$ 165 até 20% do imposto devido. O Palmeiras enfrenta o São Lourenço no Allianz Parque às 7 da noite de hoje pela 6ª rodada da Libertadores. Pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense joga contra o Sportivo Ameliano do Paraguai. No mesmo horário, o Cruzeiro encara o Universidade Católica do Equador. O porta-voz da presidência russa acusou os países integrantes da OTAN de estimular a Ucrânia a prolongar a guerra. A declaração coincide com uma reunião de ministros das Relações Exteriores dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte em Praga, na República Tcheca. O grupo vai avaliar pedidos da Ucrânia. Kiev quer autorização para usar armas ocidentais em ataques contra a Rússia. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Mário Quintino, o santista da Vila Belmiro, alvinegro, tá conosco aqui para atualizar a situação das estradas nesse feriadão. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. E a situação é tranquila nas rodovias aqui da região. Nosso ouvinte segue sem dificuldades no sistema Anguera-Bandeirantes, tanto para quem vai em direção da capital paulista, quanto no sentido contrário, em direção do interior. Por enquanto, segue aí 100 pontos de parada. Ligação entre essas duas rodovias, a Adalberto Panzan em Campinas, também tem boas condições. E a gente vem acompanhando também uma ocorrência que aconteceu ainda durante a madrugada na chegada da rodovia SP-308, a rodovia do Açúcar. Para quem vai acessar Piracicaba, vai acessar a rodovia Luiz de Queiroz. Nessa ocorrência foi um tombamento de um caminhão, inclusive ainda acontece o transbordo da carga, que é uma carga de sucata que acabou caindo ali no trevo. Então atenção para quem sai da rodovia do Açúcar e vai acessar a Luiz de Queiroz para seguir em direção de Piracicaba. No sentido de Americana, aí a rodovia segue sem problemas, inclusive na chegada já para a rodovia Anhanguera. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN. Se você precisa de uma dose extra de coragem para correr atrás dos seus sonhos, conte com os seguros e a proteção da Tóquio Marine. Fale com o seu corretor. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Pressa danada. Como perde tempo, tá louco. A vinheta tá tocando faz 2 anos já. 4h40. Estamos de volta com a Arena CBN. Carlão de Freitas, o São Paulo conseguiu a primeira colocação do grupo. Ontem venceu o Tajeres por 2-0. Tomou um pequenino susto, mas tranquilo, Venceu bem, venceu com autoridade. Um primeiro tempo um pouco morno, né? Bem morninho. Mas construiu a vantagem com o Lucas, né? Teve que bater 2 vezes Moura, o pênalti. né? O goleiro também, quase que Adiantou, ele fez. é. Pô, Adiantou. o goleirão também, ele deu uns 16 passos, né? Aí no segundo ele bateu bem. E no segundo tempo o São Paulo estava com dificuldades para matar o jogo. Porém, na reta final, o Luciano, com muito estilo, soltou a canhota de fora da área e definiu o São Paulo, classificado em primeiro, 2 Tajeres 0. Cheirinho de São Paulo e Flamengo, hein? Nossa, o Flamengo em segundo, cara, chato, hein? Mas chato. Tem um time que elimina o Flamengo, é o São Paulo. Elimina, eu não sei, mas que cria problema. Copa do Brasil, agora, final. O jogo do São Paulo se encaixa com o do Flamengo. O Flamengo tem dificuldade, sim, com o São Paulo. O São Paulino, mais que tudo, tá feliz por ter encontrado também um representante, né? À beira do campo também. Representante comercial? Não, representante da nação tricolor, do mais popular. O Zubeldia, que está invicto ainda no comando do São Paulo, são 9 jogos, né? E está fazendo um ótimo trabalho. E ontem extravasou, né? No gol do Luciano, foi para a torcida, comemorou, mais que até os jogadores têm mostrado muita. O São Paulo tem mostrado um futebol bem melhor do que era antes. Se encaixou e vem forte para as oitavas de final da Taça Libertadores da América. O São Paulo que conhece bastante a Libertadores da América, né? O Scheibe dá aquela olhada para trás, porque em 1942, dirigentes do São Paulo queriam tomar o local onde ele está hoje, sabia? Sim. Porque tudo que tinha o nome do eixo, que estava contra o Brasil, Alemanha, Japão e Itália, tiveram que mudar de nome. Por isso que o Palestra Itália é Palmeiras. Aí, dirigentes do São Paulo, por que a gente não vai buscar o estádio lá? Mas isso ainda bem que isso não é uma aconteceu. enciclopédia, é uma Barça humana, né? Uma lembrança forte, hein? Barça não, só Real Madrid, pô. Ah, então tá bom. O Carlão de Freitas. Não, Carlão de Freitas não. Eu quero mensagens de áudio. Boa. O pessoal tá mandando áudio, tá chovendo áudio. Quem falou que não tem ninguém ouvindo? Você que falou, né, Carlão? Hoje não vai ter ninguém ouvindo o programa. Tudo culpa do Carlão. Boa tarde, tão novos comunicadores do esporte. Opa! Eu, como representante, o que eu faria? Representando o time, eu sou palmeirense. Eu não venderia o Hendrick e contrataria o Rodrigo. Tá bom. Sonho. Puro sonho. Ideia. Mas Sonho. é isso que eu faria. Ah, gostei. Já veio o Felipe Anderson, por que Sim, não, o Rodrigo? Felipe Anderson estreia daqui a pouco, né? Daqui a pouco tá estreando. A janela Scheibe abre no final de julho. O Scheibe daqui a pouco vem com as atualizações do Verdão, que joga daqui a pouquinho pela Libertadores. Aqui é o Reinaldo, do Chapadão. Ô, Rei. O Hendrick já nasceu pronto. Pronto. Só soltar lá e deixar a fera ganhar. Aí sim, hein? Você vai ver o brasileiro que vai ser o primeiro do mundo logo em seguida, no primeiro campeonato. Boa. Mais um. Boa tarde, Arena CBN. Opa! Hoje tá completo aí também, hein? É mais Nosso ou menos, amigo né? Marco Guariz aí. Opa! Com a galera. Seu isso amigo, aí. né? Forte abraço a todos. Colega. Hoje eu já fiz meu treino aí de 18 km, né? Hoje é 7, quase 18. É isso aí. Amanhã descansa, sábado treina, domingo compete. E bora que bora. Um abraço. Ô, Derivaldo, você
você poderia colocar Marco Guarizo nesse seu jogging. Nossa, mano. Levar Marco Guarizo para praticar uma corrida. O dia que eu fui ao News Truck, na corrida da PUC, que Vossa Excelência correu, o Derivaldo venceu 5 quilômetros. Sim. E eu achava que quem estava em primeiro era quem estava fazendo a curva no campo da PUC, porque o Derivaldo tinha passado que nem um foguete, ele já estava na chegada, cara. Você já imaginou Guarizão mandando um 5K? Opa! Apareceu uma Maria Fumaça. A Isabel tá aqui mandando mensagem. E o pênalti que não foi dado contra o time do São Paulo? Assolada, né? Foi, né? O próprio... Poderia ter marcado, como é que chama sim. o comentarista de arbitragem? O irmão do Paulo César Oliveira falou que foi. E no VAR nem chamou. E foi no finalzinho do primeiro tempo, hein? Poderia empatar o jogo, né? Poderia mudar a história do jogo. E na saída pro vestiário, o goleiro Herrera foi pra cima dos policiais também, que estavam protegendo o juiz, dá uma confusão. No final do jogo, aquele típico Brasil e Argentina, né? Aquela confusão entre os jogadores também. Thiago Victor, obrigado, viu? É um fã do Lupe. Ele mandou mais mensagens aqui. A frustração da perda da Copa será nossa. Ele não tá nem aí. Neymar tem talento, porém só foi alguém quanto no Santos. No Barcelona foi um coadjuvante do Messi. PSG só deu trabalho. Pergunta para os times se sentem saudade dele. Na seleção teve um atraso de uma geração, graças a Neymar mania. Fora a influência com o pessoal. Vixe, Maria. Nossa. Mas eu não acho que foi só isso, não. Eu acho que faltou talento mesmo, né? O quê? De perder uma geração, depois de Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo. A história dirá quem foi Neymar. É assim que ele Não, encerra a mas mensagem. essa é... Nossa, mãe, tudo bem não gostar do Neymar, mas aí eu discordo. Com relação a coadjuvante, eu acho que quando você tem um trio entre Suárez, Messi e Neymar, você é um coadjuvante, mas um baita de um coadjuvante, né? Porque com o Messi em campo, você sempre vai ser um coadjuvante. Qualquer um seria coadjuvante, né? No futebol, desde da era Messi, né? E o Neymar foi muito bem no Barcelona. Aliás, ele não deveria ter saído do Barcelona. Eu acho que se ele permanece, a carreira dele poderia ter um outro caminho. Fábio Scheib. Mais ou menos. Diga. Só completando, mais ou menos o que vai passar o Endrick no Real Madrid também. Já tem aquele ataque verdade. dos sonhos, né? Com o Rodrigo, Vini Júnior, tem o Berg, tá chegando no Mbappé também. O Endrick vai ser um coadjuvante nesse começo de trajetória na Europa também, né? E como é que tá aí o adeus ao Endrick em São Paulo, Fábio Scheib? São Paulo gelado agora, 18 graus, né? Daqui a pouco Palmeiras e São Lourenço jogam às 7 horas da noite. Palmeiras tentando alcançar a primeira colocação geral na fase de grupos. Palmeiras tem que vencer essa partida, vencendo, depois vai torcer contra o River Plate. Na verdade, para o River Plate não fazer o maior número de gols possível contra o já eliminado Tátira, né, da Venezuela. O Palmeiras deve entrar com o time titular hoje. Abel Ferreira até pensou em poupar alguns jogadores, já prevendo a saída dos selecionáveis, né, de cada seleção para a Copa América, mas deve colocar o time titular também pela falta de jogos recentemente. O último jogo foi na quinta-feira passada contra o Botafogo de Ribeirão. Mais de 36 mil ingressos já foram vendidos e o Palmeiras tentando essa vitória contra o São Lourenço, que também tá dependendo desse jogo para conseguir a classificação, né? O São Lourenço precisa de um empate hoje, porque senão o Independente Del Valle não pode ganhar por uma diferença de 2 gols. Caso o São Lourenço perca para o Palmeiras, o São Lourenço estaria fora. Então é um jogo muito decisivo para os dois lados. O Palmeiras tentando essa primeira colocação geral na fase de grupos. E o adeus ainda que está cada vez mais perto, né? Quem também pode estar dando adeus é o Luiz Guilherme, uma proposta do West Ham da Inglaterra, cerca de 130 milhões de reais, para a jovem promessa também, o companheiro do Ender, que aí desde a categoria de base pode estar se despedindo do Palmeiras daqui a pouquinho. E aí, Guarizão? Mas o Luiz Guilherme ele só iria na janela do meio do ano, porque ele não tá em seleção, né? Ele pode jogar mais um pouco pelo Palmeiras, né? Sim. Tem claro. isso. Você vai ficar com saudade do menino Hendrick? Vou, muita. Todo mundo que gosta de futebol, como diz Carlão, né? Vai ficar com saudade do menino. É uma dor Hendrick. de ex, assim? Tipo uma ex-namorada sua que foi embora e você ficou com saudade? Ou é uma dor maior? Rapaz, não entra nessa história de ex-namorada, não, porque aí eu estaria na série E da história, né? Mas, Guarizo, assim, você não pode jogar essa sua baixa estima lá embaixo. Na sua escala palmeirense, assim, o Hendrick, como que ele está inserido? É mais que Edmundo, por exemplo? Não. Não. Só que é o mesmo nível, porque... Munhoz, mais que Munhoz? Você tá de brincadeira, né, Lu? Edmilson.
Qual deles? Aquele que formou junto com o Wagner Diego Love. Souza e Wagner Love. Pô, aquele Foi Edmilson bem, né? era Foi bom, pro hein, Japão, cara? Foi pro Japão. Aquele Edmilson. Edmilson. Era bom. Aquele time Enilton. Fenômeno. Magrão. Magrão. Pena que foi jogar no rival depois, né? Rosenbrink. Rosenbrink, meu André Deus Cunha. do céu. Agora vamos falar sério. É um jogo difícil. Jorge Preá. Posso falar? Adriano Michael O Jackson. cara me convida pro programa e me corta mais Max que... Pardalzinho. Esse aí é o torcedor do Guarani, tem saudade. Nossa, foi mal aqui também. Mas aonde que ele foi bem? Mas sobre o jogo de hoje, o São Lourenço vai jogar fechado. O que eu acho mais legal no São Lourenço é ter o escudo idêntico Joino. ao do Noroeste, né? Como que chama aquele que ia vir pra ponte lá? O Edu? Cherry Cristaldo. Cherry Cristaldo. Esse fez muito gol em clássico, hein? Esse pegou identificação, né? Dos 4 argentinos que o Ricardo Gareca trouxe, ele foi o único que... É, verdade. O Tóbio não foi bem, o Tóbio. zagueiro. E aquele uruguaio, Vitorino? O Vitorino veio Barbudão. do Cruzeiro, junto com o outro, o Eguren, né? Que jogou a Copa do Mundo. Hernan era mais Barcos. uruguaio. Foi melhor que Barcos Hendrick. foi bem. Melhor que Hendrick, não, mas foi bem. No seu coração, o Hendrick tem um lugar especial em relação Cara, a o Barcos. Hendrick ajudou a ganhar títulos, né? Aquela virada contra Guarizo. o Botafogo ano passado é um jogo inesquecível, Chay. Entre Hendrick e Osés. Lembrando que hoje é o dia celebrado pelos palmeirenses também. São Nossa. 26 anos que o Palmeiras Nossa, foi lá campeão vem ele pela com as primeira vez da estatísticas Copa do do Brasil. Palmeiras. Gol do Osés aos 45 do segundo tempo contra o Cruzeiro no Morumbi, gelado também. Que dia- Você tava lá, Osés Chay? ou Hendrick? Você tava lá? Presente. Eu Sim. tava em Monte Alto, né? Sabe onde eu estava? Rio Preto, a ponte estava jogando contra o América. A decisão da A2? A2, isso. Não, foi no ano seguinte. Vocês são tudo louco. Ah, 98 era um Isso. quadrangular. Ela Ponte, perdeu. América, Isso. Barbarense e Noroeste. É. Quem subiu foi União Barbarense. Eu estava indo para Rio Preto. O jogo foi esse jogo foi no sábado. Eu Palmeiras. morava em Bauru, Tá bom. assisti o Noroeste nesse quadrangular, mas... Isso, e no final das contas, isso Não agregou leva- o quê pro Não leva programa? nada a lugar nenhum essa O Fábio resenha. Chaves só vem com estatística do Palmeiras, traz um número do Santos. Não traz Aniversário um de número. quando o Santos venceu o Paulistão, não sei que ano. Aí eu trabalhei com um amigo também, comentarista, e o jogo do Palmeiras? Comentarista, e o jogo do Corinthians? Comentarista, e o jogo do Santos? Ah, olha, mas o São Paulo, isso, aquilo, não é comentarista? Eu já vi isso. Por aí favor, também. pode concluir então sobre o jogo do Palmeiras hoje. São Lourenço vai jogar Perdão se eu fechado, te querendo cortei em algum empatar. momento. Ele, sabe o que ele parece? O seu Madruga. E o próximo que interromper vai se ver comigo. Não parece isso? Mas vai ser um jogo difícil. E o Hendrick só vai lembrar de se despedir no final. Mas o que eu digo, o melhor do São Lourenço pra mim é ter o escudo idêntico ao do Noroeste. São Lourenço que é o time do Papa, hein, Carlão? Papi Francisco, Que Jorge Bergoglio. paga as mensalidades até hoje do sócio Que torcedor. um dia enfrentou o Guarani na Libertadores. Palmeiras ganha? Ganha. Ah, o palpitão a gente faz já já. Mas ganha. Deixa eu pegar aqui mais uma mensagem. Edson Elias de Campinas, prezados mestres do rádio esportivo. O Hendrick, olha, essa daqui foi bonita, hein? Prezados mestres do Nossa. rádio esportivo. Acho que aqui, Edson, mestres do rádio esportivo tem Carlão de Freitas e Marco Guarizo. Não, eu não, eu passo. Eu e o Fábio Scheib não estamos enquadrados nesse hall. Hendrick é um excelente jogador, um atleta diferenciado desta geração de jogadores de futebol. Mas quando vejo uma compilação de vários lances de Ronaldinho Gaúcho na Europa e na seleção, eu percebo o quanto a palavra craque ficou depreciada na atualidade. Cara, isso aqui é uma opinião para ser enquadrada e deixar aqui no estúdio. Mas o Hendrick é craque. Não, Sim. mas ele tá falando que a palavra craque, ela está sendo usada para jogadores que não têm a magia, sim. como por exemplo de Ronaldinho Gaúcho. Mas é porque se você pegar... Acho que até pela falta de... tá nivelado por Você baixo. pegar os anos 70 aos anos 80, por exemplo, os times da Ponte e do Guarani só tinham craques. Sim. Era difícil ter um cabeça de bagre ali. Aí eu acho que traz o linguajar dessa época. Mas Porque o a nível gente teve técnico- que adequar a palavra craque ao que a gente tem E hoje, todo né? time, e eu não vou falar nem dos grandes, todo time pequeno, todo time do interior tinha um craque. Pelo menos um. Você lembra o Guaru da Penapolense? Esse Era craque. É cria do Guarani, Guaruzinho. Mas já é anos desse 2000, século já. Hendrick tem força física, é o Wellington de Sumaré. Boa tarde. Muita O menino do porco será um dia o melhor do mundo, mas hoje eu contrataria o Rodrigo. O Hendrick tem força física, cabeceia bem, não é baladeiro, já tem namorada pra casar, ou seja, bem diferente de Robinho, ele falou Ney Kaikai, R10, entre outros. Obrigado pela mensagem.
O Wellington de Sumaré. Boa tarde. Eu estava na arquibancada atrás do gol desse do Oséias. Fiquei uma semana rouco. É o Fábio Veloso, palmeirense. Grande Veloso. No YouTube, hein? Felipe William. Boa tarde, galera do Arena. Agora que o Hendrick vai sair do Palmeiras, posso falar que prefiro ele. Acompanho sempre o programa, mas só hoje deu para comentar aqui, ó, Felipe de Campinas. Ô, Felipão, comenta mais, fica à vontade, mande mensagem, manda participações pelo YouTube. É sempre bom ter novos amigos aqui no rádio. Não precisa ter vergonha de escutar o Arena durante a semana, no trabalho. Boa tarde, Lupe e amigos do Arena. Sou mais uma vítima e em duas situações, dengue e torcedor do Guarani. Não sei o que é mais difícil e sem poder tomar nenhum chopinho. Abraço, é o Ayrton Dias de Campinas. Vamos torcer para as coisas melhorar. Para você ficar bem, Ayrton, a gente deseja que saúde para você, porque dengue não é fácil. Aliás, por favor, cuide do seu quintal, da sua casa, passe as informações corretas, deixe os funcionários da saúde autorizados, né, credenciados, uniformizados, entrar na residência para fiscalizar, para ver se não tem foco de dengue, porque, olha, tá uma situação desesperadora. E o Guarani vai melhorar. Vai. Fica tranquilo. Confia no Carlão, foi ele que disse. Carlão esqueceu que tem Eurocopa, pesa muito para a eleição do melhor do mundo, é verdade, tem Eurocopa também esse ano, verdade, hein? bem lembrado. Capaz de darem o título pro Messi de novo, hein? 4h55, a gente faz mais um intervalo e daqui a pouco tem o sarcófago e tem mais participações de áudio. E é claro, também tem o palpitão do Arena, aquele momento em que a gente erra todos os placares. Arena CBN. Oferecimento Munkmark, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmark.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro e 57, Nilson, o pastor português, abre pra gente, por favor. Pastor. Pera, e aí você faz o seguinte, como hoje é feriado, você pode apertar o botão um pouco mais rápido hoje. Aê! Você gosta, né, Nilson? O que você comeu lá em Portugal? Depois você passa aqui pros ouvintes, pra quem for pra Portugal, pegar essas dicas gastronômicas com você, tá bom? Grande Nilson Belisário. É o seguinte, vai. Liga pra mim, diga que vem, faz um carinho. Você que é o rei das micaretas. Na cabeça de Marco Guarizo já passa Salvador, Circuito Barrondina, Campo Grande. Fui. Nunca foi? No carnaval eu gosto mais das escolas de samba, né? A micareta é durante o ano. Chato O saudoso Carnabeirão, por exemplo. Escola tradicional, né? Você pegou o Carnabeirão? Muitos anos. Ah, é? Como é que era? Fantástico. Não.
Fazia gol? Tinha gol, tinha gol. Será? Opa. Então tá bom. Vamos fazer o seguinte, a Ponte Preta entrou em campo e essa música ela foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou na última segunda-feira, que foi quando ele veio aqui na empresa. A Ponte encarou, sabe quem? O Norusca, hein? Opa! Norusca. Sabe quem tinha no Noroeste, ô Guarizo? O Marcelo. Marcelo jogou. Esse Marcelo, depois de algum tempo, ele jogou na Tunaluso. É mentira. Bom. A Catuense. Essa é a música, essa é a dica. Carlão de Freitas, o seu palpite para o sarcófago de hoje. Eu acho que eu vou num chutão aí. Eu vou de 2007. 2007 é o palpite de Carlão de Freitas. Fábio Scheibe. É anterior essa música, deve ser 98. 98 é o palpite de Fábio Scheibe. Hoje não deu como cercar, hein? 2007, 98, você agora. Eu vou em 99. Por quê? 98 o Carlão estava indo para Rio Preto, então a Ponte não enfrentou o Noroeste nesse dia. O Noroeste enfrentou o Barbarense. Certo, hein? Então é 99. 99? 99. 99 Guarizo, o Scheibe 98 e você 2007. Mal, Você quer 2007. trocar ou não? Eu vou dar uma chance. Você quer trocar? Mas eu fui mal. Fábio Scheibe e Guarizo foram bem. Você está certo disso? É o seguinte, para você que está no youtube.com/CBN Campinas, a reportagem que foi exibida na época, para você que está no FM, fique com áudio. Campo contra um Noroeste com problemas financeiros, sem técnico e correndo risco de rebaixamento. Mesmo assim, é o time de Bauru que ameaça primeiro. Claudinho cabeceia no travessão. No rebote, Eliberton acerta a trave e Claudinho novamente chuta para fora. No lance seguinte, Claudecir acerta o alvo e de cabeça faz Noroeste 1-0. Não dá tempo nem de comemorar. Daniel avança pela direita e toca para trás. Dionísio aparece bem e deixa tudo igual. Apesar do empate no final do primeiro tempo, o time da Ponte Preta sai de campo vaiado pela torcida. O Noroeste aproveita o nervosismo do time de Campinas e parte para o ataque. Tequila acerta a trave de Alexandre. Na cobrança de falta, Garrinchinha exige boa defesa do goleiro da Ponte. Na sequência, o gol de cabeça anulado corretamente pelo Bandeirinha revolta os jogadores do Noroeste. No finalzinho do jogo, Dionísio invade a área e é derrubado. O árbitro Romildo Correia marca pênalti. Piá cobra com tranquilidade e faz 2-1, placar final. Bons tempos, hein? Bons tempos, hein? Quem acho... falou 99? Eu! Parabéns, Marco! Grande Marco! Foi pela dica, né? Marcelo no Noroeste, né? Não teve jeito. O Marcelo não, mas foi a dica do Carlão, porque 98 o Noroeste brigou pra subir e 99 caiu pra 3. Nossa, que situação delicada do Norusca, hein? Vamos lá, a Ponte Preta de Alexandre, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e Alessandro, depois Julinho, Roberto Mineiro, Dionísio e Raniele, depois Claudinho, no ataque Vander, depois Lucas e Piá, técnico Marco Aurélio Moreira. Já o Noroeste de Marcos Garrinchinha, Ney Kleber e Davidson. Não, aqui tá escrito errado, então. Tá. Não é Davidson não, mas tudo bem. Ele não vai ouvir o programa. E depois o Souza, Alemão, Fernando, Marcelo, Erivelton e Claudecir, Claudinho e Baiano, técnico Luizão. Já era interino, como disse o nosso colega Luiz Crescenzo na reportagem. Luiz Crescenzo foi quem escreveu o texto. É reportagem 6.588 torcedores do Moisés Lucarelli, Ponte Preta 2, Noroeste 1. E não foi pênalti no Claudecir. Foi muito pênalti. Vamos lá. Tudo contra o Noroeste é pênalti. O Noroeste subiu pra Série 1 esse ano ou não? Subiu. Subiu, né? Junto com o Velo Clube. Junto com o Velo Clube, é verdade. O Noroeste é forte, hein? E Tradicional. o Velo foi campeão, o Noroeste vice. Vamos lá, então. Hoje tem Atlético Paranaense e Esportivo Ameliano. Jogou às 7 horas da noite pela Sul-Americana. Quem vence? O Furacão. Furacão. Chaibe. Furacão, melhor campanha da Sul-Americana. Danúbio e Deportivo Raio Valecano. Que Raio Valecano o quê? Raio Valecano é da Espanha. Danúbio. Vai o Danúbio. Nem você sabe. Todo mundo falando com propriedade, né? Pô, Raio Valecano é da Espanha.
Palmeiras e São Lourenço. Chaibe, calma que você tá Palmeiras. nervoso. Você já tomou remédio hoje da ansiedade ou não? Só à noite. Então vai, fala você agora. Palmeiras. Palmeiras? Carlão. Palmeiras. São Lourenço ganha. Hoje tem Independiente Del Valle e Liverpool, da Inglaterra. Quem vence? Del Valle. Interessa ao Flamengo, né? É o Palmeiras, é o mesmo Ah, grupo. Palmeiras, grupo do isso, Palmeiras. isso. Eu não sei que eu tô com a O grupo cabeça do no Flamengo foi decidido já na terça. Tem mais um jogo aqui que eu queria só a participação imagina o rapidinho, jogão. Nilson. Vamos pegar aqui esse jogo que Vai. hoje envolve a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem Ipiranga e Figueirense. Quem vence, Guarizo? Ipiranga e Figueirense? A bola já tá rolando, 4 horas, não vale, então que você já sabe o placar. É o Figueira, do nosso amigo gaúcho cinegrafista. E também, Carlão, pelo Olha aí. Campeonato Equatoriano da Segunda Divisão, tem os Vargas Torres contra o Manta. Ah, o Vargas é um time que gosta de velocidade, né? De Sim. sair nos Mas o Manta é bom na cobertura, Eu hein? vou de Vargas. Boa. Fábio Scheib, bom jogo pra você. Carlão, até amanhã. Valeu. O Alisson tá chegando no ponto final daqui a pouco pra comandar aí. Já. Antes do jogo do Palmeiras e São Lourenço, que você curte aqui na CBN. Desde o Ótimo começo. restinho de feriado pra você. A gente volta amanhã. Valeu! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br